Vamos falar um pouquinho sobre como é que está funcionando a oitiva desses militares e por que é que isso é tão importante, é bastidor aqui no CNN 360. Olha só, as suspeitas que estão pesando sobre a atuação de militares, de novo, que agiram ou que se omitiram diante da clara execução de crimes dentro do território do quartel-general do Exército em Brasília, elas são muitas as fontes que levaram a Polícia Federal a chegar nessa lista de mais de 80 pessoas. Então, lembrando, foram 43 oitivas de manhã, entre essas oitivas, 3 generais do Exército, e agora serão mais 45 à tarde. A previsão da Polícia Federal é essa. Pois muito bem, como é que chegam a isso? Primeiro, como eu comentei aqui com a Larissa, teve policiais militares que disseram textualmente que foram impedidos pelo Exército de agir, mesmo quando havia relato de crime dentro do quartel-general do Exército, nas imediações do quartel-general do Exército em Brasília, dentro daquele acampamento com radicais extremistas. O coronel Naime, como citado aqui pela Larissa, relatou que houve denúncia, acusação de estupro dentro do acampamento golpista e que ainda assim a polícia, comunicando o Exército, dizendo que claramente estava havendo uma escalada na criminalidade, porque já havia relato de tráfico de drogas, de uso de drogas dentro, de novo, dos limites do quartel-general do Exército em Brasília. Ele disse que relatou ao Exército que havia acusação agora até de estupro dentro daquele local e que ainda assim a polícia não pôde agir. Além disso, eu preciso retomar para vocês a denúncia que você viu em primeira mão aqui no CNN 360, bem há meses, há algum tempo, e é por isso que eu vou relembrar, que a Procuradoria-Geral da República apontou que havia indícios de que o Exército abasteceu com luz e água o acampamento criminoso na frente de sua sede em Brasília. Isso é municiar a permanência por meses de criminosos. Aqui não cabe dizer que o Exército não sabia que estava havendo cometimento de crime. Tirando o depoimento do coronel Naime, que você pode dizer que ele está inventando para criminalizar o Exército, você tem, na véspera do Natal, 23 de dezembro, Brasília, Lula eleito, preparativos para posse, um extremista, ao lado de um já foragido da Justiça, alvo da investigação dos perfis, né, da rede de ódio montada para despertar, canalizar o extremismo que levou essas pessoas ao cometimento de crimes. Ele planta uma bomba nas imediações do aeroporto, na véspera do Natal, de um dos principais pontos de movimentação de pessoas em Brasília, o aeroporto de Brasília, que estava lotado. Ele planta uma bomba num caminhão-tanque que, se explodisse, você imagina o estrago. Nós contamos, nesse caso, com a incompetência do extremista, porque houve ali, o motorista viu o artefato, acionou a polícia e a polícia conseguiu desarmar, mas ele havia tentado detonar a bomba e não conseguiu. Isso acontece em 23 de dezembro. A polícia prende, ele confessa, diz que veio do Pará para o QG do Exército e que estava acampado lá. Havia, portanto, um indiciado por crime análogo a terrorismo preso pelo Distrito Federal. E ainda assim, o Exército permitiu que o acampamento continuasse lá. Além disso, há o relato do interventor. O interventor na segurança pública, o doutor Ricardo Capelli, ele que comandou ali, depois da saída, do afastamento de Ibanez, a segurança pública do DF por quase 3 meses, 2 meses e alguma coisa. Ele relatou em documento ao Supremo Tribunal Federal que foi impedido de ingressar dentro do acampamento para prender as pessoas que haviam participado dos atos criminosos do 8 de janeiro pelo comando do Exército, que o presidente Lula chegou a ser acionado para mediar a situação. As prisões ocorreram na manhã seguinte, no dia 9. É por isso que se chega a esse número de mais de 80 militares agora sob escrutínio da Justiça. Para fechar, tem um outro sinal que vem aí dessa ação. Acabou aquela coisa de intocáveis com militares. Cometimento de crime, né, não pode ser acobertado por ninguém.
nem pelas forças, principalmente por elas. Vem para cá, Leandro Rezende, vem para cá, Renata Agostini, e a Larissa está aqui também com a gente. Eu vou começar, Rê, muito boa tarde para você. Renata estava grávida, né, com o bebê já nascido, o nosso bebê Bento, quando estoura o 8 de janeiro, e ela, naquele dia, ela fala, cara, eu tô quase largando tudo aqui para poder trabalhar, porque o negócio está acontecendo, é inacreditável. Com passados aí, né, Rê, quase 100 dias, né, desse atentado histórico à democracia no Brasil. O que significa essa ofensiva, né? Uma maratona para fazer 80 depoimentos num dia do Poder Civil, da Justiça Civil, sobre militares que, bom, acho que ficou claro, né? No mínimo, falharam ao proteger Brasília, dando guarida para criminoso. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Leandro, Larissa. Boa tarde a todos. Sim, estava em casa com o bebê bentíssimo ainda, porque ele estava muito pequeno. Depois desse tempo, Dani, esses meses que se passaram, segue sendo inacreditável o que aconteceu. Pela postura das pessoas, pela quantidade de gente que se mostrou disposta a vandalizar e a tentar um golpe de Estado, pela falha enorme que a gente teve em diversas autoridades, né? Não só o serviço e o trabalho de inteligência que não foi feito, o efetivo que não estava adequado para a situação e quem estava sem saber agir ou, como se está tentando esclarecer, se houve de fato um trabalho deliberado para deixar que aquilo acontecesse, o que, é claro, é muito mais grave. Esse último ponto que você colocou, Dani, me parece muito relevante e precisa ficar claro para todo mundo. Então, houve um entendimento por parte do próprio Supremo Tribunal Federal, por parte do ministro Alexandre de Moraes, que, nesse caso, a Polícia Federal deveria colher esses depoimentos, porque a eventual postura criminosa de militares teria de ser encarado como um crime comum. Por isso a gente está vendo essa movimentação e todo esse trabalho simultâneo na Polícia Federal. Larissa lembrava agora, olha, onde eles estão indo depor não é o prédio sede, o edifício sede da Polícia Federal, que é até bem perto aqui de onde fica a CNN. Eles estão indo para o local onde o pessoal do acampamento foi levado, porque eram centenas de pessoas, para que possa haver essa colheita simultânea de depoimentos dos militares. Uma força-tarefa, inclusive, para dentro da corporação, porque tiveram de ser escalados ali cerca de 50 delegados para fazer para cumprir todas as oitivas programadas para o dia. Então, o primeiro ponto é esse. Quem eventualmente esteve envolvido nessa tentativa de golpe inacreditável, algo que a gente viveu em janeiro, vai ter um tratamento de crime comum. O segundo aspecto, Dani, que me chama bastante atenção, é que a gente ainda está, nesses meses que se seguiram, a gente está agora em abril, com muitas perguntas ainda no ar. Não só a conexão entre os organizadores desse ato golpista com os comandantes das forças, exatamente o que eles sabiam, o que eles deixaram de fazer e como essa cadeia de comando deixou de agir a contento. Me parece que, pelo que a gente viu, né, pela essa tentativa de ação tão grotesca, a gente falar que houve somente uma falha é muito pouco. Não é do que a gente está tratando. Ainda que fosse só uma falha, ela seria indesculpável para pessoas que estão já acostumadas, oficiais, que já estão acostumados a trabalhar justamente na proteção do patrimônio público e na proteção da sede dos três poderes. A questão é qual é o tamanho da operação ou da leniência que se teve nesse dia, é isso que os investigadores vão nos responder. Larissa, qual a importância desses depoimentos para o futuro de Anderson Torres, que está tentando sair da cadeia? Mais um pedido apresentado, né, Dani, para sair da cadeia. Chamou muito a atenção esse pedido do ex-secretário de Segurança Pública do DF, lembrando também ex-ministro do então presidente Jair Bolsonaro, ministro de Segurança, como ele tenta agora mudar a estratégia, até dando respostas sobre a sua pergunta, que agora ele já tenta mudar uma estratégia na defesa, dizendo que ele não passa por um bom momento de saúde. A gente trouxe isso aqui nos últimos dias, né, Dani, que ele estaria depressivo, teria emagrecido, que também está tendo problemas
problemas familiares, com pessoas doentes na família, tentando um pouco trazer mais para o sentimental do que para o de fato qual teria sido ou não o seu papel nesses atos criminosos que a gente acompanhou em 8 de janeiro. Mas se acredita que possa haver uma divisão de responsabilidade. É isso que a defesa de Anderson Torres, pessoas próximas me relataram, tenta passar. Essa ideia mais otimista de que, ao mostrar uma certa culpa dos militares, do Exército não ter agido para retirar os manifestantes da porta do QG, possa um pouco atenuar a situação de Anderson Torres. Há esse otimismo, mas até temendo que isso não aconteça, porque já houve esse otimismo por parte de Anderson Torres em outros momentos, como quando voltou ao comando do governo do Distrito Federal, o governador Ibanez, eles tentam apelar um pouco para a questão de saúde. Se não está dando certo na linha de responsabilidade, vou por essa outra linha. Dani, eu só queria trazer mais uma informação que eu citei há pouco, mas não expliquei quais os outros depoimentos de generais que a gente confirmou pela manhã. Por exemplo, Russo Assunção Penteado, ele era o secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional aqui do Palácio do Planalto, porque também há uma tentativa de se aprofundar o quanto houve uma facilitação para entrar aqui no Palácio do Planalto. Não só o quanto os comandantes, os generais do QG que ficavam ali no comando do Planalto, no QG do Exército, puderam colaborar na não retirada daqueles manifestantes, mas em especial tentar ouvir os envolvidos aqui no GSI, para saber até que ponto não houve uma facilitação. A gente ouviu até que portas teriam ficado abertas para facilitar a entrada desses manifestantes que depois acabaram se tornando criminosos, né? Também houve hoje pela manhã o depoimento de Carlos Feitosa, que era general de divisão da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial aqui do GSI também, Dani. Ô, Leandro, e tem a questão de que a Justiça Civil, né, age no momento em que a Justiça Militar simplesmente empacou os procedimentos abertos logo após o dia 8 de janeiro. Nada andou, né? A gente está hoje num dia diferente, que é uma das raras vezes da nossa história que os militares são instados a dar algum tipo de explicação sobre os seus atos, nesse caso sobre os atos que deixaram ou se omitiram de fazer, de evitar o que aconteceu na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Dani, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Logo depois, né, quando as responsabilizações começaram, as pessoas começaram a serem presas, a Procuradoria-Geral da República entrou na história, o Supremo Tribunal Federal com muita força, tomando uma série de decisões para prender as pessoas que efetivamente destruíram o patrimônio público, né, no dia 8 de janeiro. A gente trouxe aqui no 360 de 8 de fevereiro a informação de que um mês depois, você não tinha nenhum militar responsabilizado. Você tinha, por exemplo, o então comandante-geral da PM foi preso, depois foi solto, mas houve ali alguma responsabilização. Procedimentos internos vários foram abertos na Polícia Militar do Distrito Federal. E os militares? Era o que a gente sempre discutia aqui. E até hoje, até o presente momento, eles não tinham sequer ido dar explicação. Foram prestar depoimento à Polícia Federal porque tem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes no dia 27 de fevereiro que leva a desloca, né, a competência para análise de crimes militares eventualmente cometidos para o âmbito ali do STF. Mas até 27 de fevereiro, até agora, né, foram abertas 8 procedimentos por parte do Ministério Público Militar para apurar uma série de condutas dos militares, mas que nada andou efetivamente. Não saiu do procedimento preparatório, da notícia de fato, do procedimento administrativo, daquelas instâncias, né, do processo que são muito iniciais. Ninguém foi denunciado, nenhum militar foi efetivamente sequer denunciado, que dirá responsabilizado. E aí, para trazer um rápido resumo do que o Ministério Público Militar fez, eles abriram essas notícias de fato para apurar suposta omissão das Forças Armadas quanto às invasões na Praça dos Três Poderes, participação de militares da FAB, participação de militares do Exército em confronto com a Polícia Militar do Distrito Federal, um auxílio que foi apurado pelo Ministério Público Militar de que militares do Exército ajudaram quem depredou a Praça dos Três Poderes no dia 8 a fugir e evitar que essas pessoas fossem
empresas, militares do Exército, segundo o próprio MPM, podem ter ajudado nessa fuga. Enfim, foram... E o Supremo sabe, só, Leandro, só para contribuir aqui, o Supremo sabe que tinha parentes de militares de altíssima patente lá dando suporte para os criminosos, né? Inclusive, essa é uma das suspeitas que vai ser investigada, é se eles não impediram que o acampamento fosse desfeito no próprio dia 8 de janeiro para dar tempo dessas pessoas fugirem na madrugada. Esse é o relato que chegou e o Supremo está ciente, está investigando. É omissão por um viés, né, que é esse de familiares que estavam ali. E tem um outro também, e aí fechando já, que eu acho que esse procedimento é o mais importante, que foi aberta uma apuração de quais as circunstâncias que levaram a ações ou omissões de generais com relação aos atos de 8 de janeiro. Então, também é algo fora da curva do Ministério Público Militar se abrir apuração sobre a conduta de generais. Mas, enfim, foram abertas essas apurações todas e nada andou. Agora a gente está num momento efetivo e pela primeira vez desde que o 8 de janeiro aconteceu, dos militares prestarem as suas explicações, né? Raro na nossa história contemporânea. Dani. Raríssimo. Fala, meu bem, fala. Só um apontamento muito rápido, porque vocês falavam sobre, trazendo na memória, né, essa suspeita de que a polícia militar tentou agir, não conseguiu, porque os próprios militares evitaram a dissolução do acampamento no mesmo dia. E me veio imediatamente à memória aquela cena do aviso no dia seguinte, para que eles, olha, daqui a tanto tempo nós vamos acabar com o acampamento, caso vocês não saiam daí. Então, absolutamente chocante a postura das autoridades nas horas que se seguiram a essa tragédia que foi a depredação de toda a esplanada dos ministérios. Não estou defendendo truculência policial, mas eu estou defendendo, e acho que todos temos que cobrar ação policial, que foi o que a gente não viu ali. Não, se você fizer uma comparação, né, com que como foi dado, que tratamento foi dado aos black blocs, os manifestantes, né, que erraram também, depredando patrimônio privado e público em diversas capitais do Brasil em junho de 2013. Teve bomba, teve tudo. E muito rapidamente a polícia reagiu aqui em São Paulo com tudo, envelopou, etc e tal. Em Brasília também, eu estava aqui nessa época acompanhando na esplanada. Então, assim, o comportamento, a comparação, ela não deixa nenhuma margem de dúvida, para entender do que você está falando. E em 2013 eles chegaram só até o espelho d'água do Congresso, né? Veja só a diferença.